Esse podcast tem o apoio do Fundo Comunitário Perifasul MBOI. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui em mais um Drops do podcast Através. Dessa vez venho só fazer uma pequena introdução porque nesse Drops dessa semana a gente vai compartilhar com vocês o início da conversa que a gente teve na FMU. Tiveram algumas coisas que provavelmente a gente já compartilhou com vocês aqui em alguns outros episódios, em alguns outros drops, questões pessoais minhas e do Gil, mas tiveram algumas trocas, alguns assuntos que surgiram de forma muito interessante, envolvendo não só a nossa trajetória, como também o nosso olhar, nosso ponto de vista e algumas reflexões que a gente compartilhou com os alunos com relação a práticas políticas, práticas sociais, até mesmo o nosso engajamento quanto à nossa profissão. Então, estamos trazendo aqui esse início de conversa para vocês também conhecerem um pouquinho de como foi, um pouco além do que foi compartilhado no último episódio. Então, boa audição, boa escuta, boas trocas, e já deixo aqui o convite para vocês não apenas nos seguirem ali nas redes sociais, onde a gente vai compartilhar todas os complementos, alguns recortes de episódio, alguns complementos dessas nossas conversas, de alguns assuntos da qual a gente acrescenta ali nas nossas conversas, A gente vai preparando esse material, postando lá nas redes sociais, que vocês encontram como Através, escrito com a letra Z, o podcast, Instagram, Facebook, Twitter, ou melhor dizendo, o X, E também compartilhar com a gente as impressões que vocês têm, o que vocês têm achado dos nossos episódios, o que vocês gostariam que a gente conversasse, trouxesse enquanto tema. Ajuda a gente a construir um programa bacana, um programa interessante para todos, para nós que estamos fazendo e para vocês que estão ouvindo, sugerindo temas que vocês gostariam de ouvir, de ter uma troca, de aprofundar um pouco mais, ou pessoas com quem vocês gostariam que a gente conversasse, certo? Também quero fazer um outro convite, você que está nos ouvindo aqui pelo Spotify, classifica a gente lá, se possível, dá 5 estrelas, se você acha que o programa tá legal. Você também pode comentar os episódios diretamente lá no Spotify, direto no episódio. Então, não deixa de sinalizar pra gente o que você tem achado das nossas conversas e das nossas temáticas propostas, tá bom? A nossa ideia, a nossa proposta real é de conversar. Alguém aqui já conhece o Através? Legal. Já estou feliz, pelo menos duas pessoas conhecem, O Através, para a gente começar, o Através é um podcast criado por mim, pelo Gil, que surgiu justamente nesse período da pandemia, com a proposta de dar mais luz, dar mais visibilidade aos trabalhos de musicoterapeutas, parceiros, conhecidos nossos ou não, e também criar pontes ali, criar um diálogo mais amplo com profissionais de outras áreas. Então, conversar, por exemplo, com psicólogos, com fisioterapeutas, assistentes sociais, médicos, advogados. Então, toda essa galera já passou pelos nossos programas em episódios na qual a gente conversou desde a participação da musicoterapia na assistência social, as práticas integrativas e... fugiu o nome das filhas? Complementares. Práticas integrativas e complementares, até questões mais específicas ali sobre a própria regulamentação da musicoterapia, Quais os impactos, qual a importância, como que se dá esse processo. Então, como o Gil comentou, a gente está chegando aí já a 3 anos de podcast. Nessa semana a gente faz 3 anos de podcast e também estamos chegando ao nosso 50º episódio com convidados. A gente já passou de 50 aí, um pouquinho a mais de 50 episódios, porque também a gente mudou um pouquinho a estratégia.
o Através ele surgiu com episódios quinzenais, né? Então a gente gravava quinzenalmente, editava e publicava a cada quinzena. Com algumas parcerias que a gente foi fazendo, algumas mentorias específicas de podcast também, surgiu a oportunidade, a ideia e a oportunidade da gente ter episódios semanais, né? Essa outra quinzena que não teria episódio, eu e o Gil, a gente tem feito o que costumamos chamar de drops, na qual a gente troca uma ideia entre eu e ele mesmo, refletindo sobre questões da musicoterapia, questões do nosso dia a dia, questões do próprio episódio que a gente acabou de gravar, né? E aí são episódios que são mais curtos, né? Justamente por ser algo um tanto mais pessoal, mas vem para complementar também esses intervalos aí entre o podcast, né? Então a ideia nossa era de, quando surgiu, né, quando eu chamei o Gil para complementar, para me ajudar nessa proposta, a ideia era justamente essa, trazer esse canal que possibilite essa troca de ideias, de informações, de experiências, né, para que a gente possa conhecer trabalhos de outros musicoterapeutas que às vezes no curso da formação, ou às vezes por conta da rotina diária de trabalho, correria, a gente sequer teria conhecimento, né? Então, agora apresentado o podcast em si, né, convido todos vocês, a partir dessa participação, vocês estão estreando de uma forma, assim, revolucionária, eu diria, né, Gil? Para nós também. Para nós também. A gente sempre esteve lá do outro lado do nosso Zoom, né, e as pessoas do outro lado a gente gravando. Então, para a gente também, a gente não é profissional no rolê, entende? Então, para a gente também é um desafio novo, né? E como o Dani trouxe, através, talvez você deve estar se perguntando, através com S, é isso mesmo, a palavra através? E a gente tem um Z no final. O através, ele vem de uma chapa, que a gente pode chamar assim, de uma chapa da PEMESC. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui uma associação em São Paulo chamada Associação dos Profissionais. E, coincidentemente, eu e o Dani estávamos nessa chapa, lá em 2014, 2018, mais ou menos, né? E o nome da chapa era Através. Talvez você deve estar se perguntando, Através com Z? Sim, porque a gente tinha um objetivo que era atravessar, chegar nas pessoas desde o A até o Z. Brincando aí com o alfabeto, né? E a gente ficou pensando, poxa, vamos dar um nome para o nosso podcast, mas que nome que a gente vai dar? O que a gente vai batizar, né? E daí veio a ideia, cara, tem um Através, né, mano? Tem a chapa da PEMESC. Vamos levar isso pra gente? Vamos levar. Vamos falar com os nossos pais que estavam lá naquela diretoria. Todo mundo, tranquilo, gente, pode seguir. Assim seguimos, aqui estamos nós. Para além dos profissionais que já estiveram conosco, foi muito interessante também que nós trouxemos falas de pessoas que muitas vezes não estão na academia. Por exemplo, um pai, uma mãe, né, que tem um filho com deficiência. Então foi interessante também ouvir esses pontos de vista. Então, Através, ele nasce também com essa proposta de furar essas bolhas. A bolha da musicoterapia, quando a gente fala, a professora Vivi, a professora Carol, Ana Caramujo, quem está dentro do círculo conhece. Quem está fora muitas vezes não conhece. Então, a nossa ideia é de conversar também com pessoas que não são da musicoterapia. Desafio? Desafio. Como que a gente consegue, a partir de uma linguagem que conecta pessoas diferentes, pensamentos diferentes, áreas de conhecimento diferentes, e para nós tem sido um aprendizado. Talvez hoje, mais do que comemorar 3 anos de um podcast, é também contar um pouco dessas experiências que nós vivemos. É também escutar de vocês, estudantes, porque nós também um dia fomos estudantes, continuamos estudando, e que momento que a gente tem para poder falar? A gente fala muitas vezes quando tem o TCC, né? E esse momento é um momento para vocês também, e assim comemorar o Dia do Musicoterapeuta. Exatamente. Então, acho que até para a gente começar, assim, oficialmente, né, a nossa troca de ideias, nosso episódio aqui, enfim, acho que vale a gente falar um pouquinho da gente, né, Gil? Falamos do Através, né, que é o nosso foco principal aqui, mas eu acho que também é interessante a gente se apresentar enquanto Daniel e Gil, né, pessoas e musicoterapeutas, como a Vivi, a
Caramba comentou aqui pra gente, né? Nós viemos aqui da FMU, eu me formei no final do primeiro semestre, né, de 2015, então na metade do ano de 2015. Já aqui realizei estágios internos aqui, alguns estágios externos, trabalhos científicos, entre diversas outras coisas. Então, de certa forma, sempre fui um tanto entusiasta, né, nessa questão, nos conteúdos da musicoterapia, nas contribuições que eu poderia dar para a musicoterapia. E isso perpetuou e tem me trazido bons frutos depois da formação, né? O início, não vou dizer que foi as mil maravilhas, né? Nem tudo são flores, sempre. Mas, assim, consegui boas oportunidades de trabalho, consegui realizar já também tanto atendimentos particulares, né? De ter ali o meu desenvolvimento enquanto profissional musicoterapeuta de uma forma mais direta, como paciente particular, mas também já parcerias com algumas instituições, alguns locais mais amplos, e aos poucos ir ampliando isso até um contexto, uma estrutura multidisciplinar. Hoje eu trabalho numa clínica de reabilitação infantil, fica aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, e o meu principal público, né, o que eu mais atendo são crianças dentro do espectro do autismo. Mas já trabalhei com idosos, né, até antes da pandemia, por exemplo, era o meu principal público, né, trabalhando de forma privada, trabalhando em ILPIs, né, instituições de longa permanência, idoso, trabalhando em centro-dia para o idoso, né, tendo parceria tanto com clínicas privadas quanto com equipamentos públicos. No final de 2015, né, tô fazendo uma linha do tempo não muito linear aqui, mas para contar um pouco mais da história mesmo. No final de 2015, junto com algumas outras amigas musicoterapeutas também, eu fiz parte, né, nós formamos um coletivo, ficou conhecido, né, chamamos de coletivo MT. Não éramos assim tão criativos nos nomes, mas né, o coletivo MT tinha como foco descentralizar a musicoterapia, então levar a musicoterapia para as áreas periféricas, mais especificamente para o extremo sul, na região onde a gente ainda mora, Grajaú, Parelheiros, né, para aquele canto lá, e possibilitar um acesso acessível, em especial para mulheres em situações de vulnerabilidade e vítimas de violência. Então, o coletivo ele surge dessa ideia, principalmente tendo como referência o trabalho da Valesca. O coletivo era formado por mim, pela Valesca Tigre, Verônica Leles e a Estela Cândido. E tendo como inspiração o trabalho da Valesca, a gente organizou o coletivo, conseguimos o subsídio do edital VAI, né, não sei se vocês conhecem, né, mas é um edital de apoio cultural, de incentivo cultural, e a gente conseguiu adaptar o nosso projeto para a estrutura daquele edital, sem descaracterizar todo o olhar clínico, todo o cuidado com a saúde das pessoas, né? Conseguimos parcerias com o Centro de Cidadania da Mulher da região, adquirimos instrumentos e desenvolvemos ali os atendimentos durante 8 meses pelo edital, né? Então, o tempo que o edital propõe. E no final desse edital a gente saiu com um projeto novo, que foi a Biblioteca Itinerante Feminista. A ideia da biblioteca era expandir esse contato que a gente propunha, né? Então, começar a atender, não só no contexto clínico, um grupo de mulheres que a gente atendia, né, ou se propunha atender, mas também alcançar pessoas que não necessariamente iam para um atendimento de musicoterapia. Então, fizemos algumas parcerias e transitávamos também por esse fundão, né, circulando com esse acervo, né, recebemos uma doação de livros de uma editora, que é a Sempre Viva, e aí a partir disso veio a ideia de montar a biblioteca, conseguimos um novo edital focado na biblioteca, adquirimos mais livros, mais instrumentos e ampliamos ainda mais esse projeto, né, que seguiu aí até 2020, pelo menos. Veio a pandemia e aí acabou travando tudo. Mas, assim, além do coletivo,
tem essas questões dos atendimentos que eu tenho realizado, né, a experiência que eu tenho com o público idoso. Trabalhei na ACD como aprimorando no setor de reabilitação. Hoje, como foi comentado, né, o professor da pós aqui, também dou aula na Sensupeg, né, formando outros musicoterapeutas aí também, e tenho seguido nessa jornada, mesclando atendimentos, né, esse ensino, ou essa troca, esse compartilhamento de conhecimentos, de informações, e explorando alguns outros projetos, algumas outras ideias, como é o caso do Através. Certo? E você, Gil? Show. Eu sou Gildásio, mas até minha mãe me chama de Gil, tá tudo certo, tá tudo certo. Comecei aqui na FMU também, no primeiro ano, estudando à noite, vou lá para o segundo ano de curso, fecha a minha turma. Aí a Vivi fala assim, o Gil também é um egresso. Na verdade, eu não consegui concluir aqui, concluí na antiga Faculdade Paulista de Artes, que já está extinta, né? E de lá para cá, o meu desejo na faculdade, eu tinha um objetivo que era atuar na área social com musicoterapia. O que eu vou fazer ainda não sei. Talvez com adolescente. E ali, nas aulas, para mim, via muita aula ligada com saúde. Eu falava, poxa, e os adolescentes que estão na quebrada, que muitas vezes não estão com a questão da deficiência, como que eu trabalho com eles? E essa era a minha dor no sentido de pesquisar sobre isso. Terminei, concluí em 2008 a faculdade, e aí meu TCC foi nessa linha, adolescentes na área social, não tinha muitas referências nesse sentido. Continuei, e aí a área social me pegou em 2012. Em 2012 a professora Lilian fazia parte de um movimento chamado FET-SUAS, Fórum dos Trabalhadores da Assistência Social, aqui em São Paulo. Eu falei, como que isso tem a ver com musicoterapia, no que eu posso ajudar? Entrei, né, falei, eu posso ajudar. Comecei a participar do fórum, e aí comecei a perceber que a musicoterapia também tem uma força muito grande nas políticas públicas. Ou seja, se a gente ficar aqui só na nossa ilha e não saber o que está acontecendo nas políticas públicas, a gente tem que incidir em políticas públicas. E isso eu fui vendo, gente, no fazer. Vou até dar. Fui vendo isso no fazer porque na faculdade não tive aula relacionada à questão das políticas públicas. Então fui aprender política pública na prática. Ou seja, participando do fórum, os caras falando uns negócios. O que é isso, cara? A gente tem que trazer isso para a PEMESP. Foi quando surgiu a comissão do SUAS, né? Comissão do Sistema Único da Assistência Social. Não estava entendendo nada, eu estava lá dentro, vivendo, e aquilo para mim foi uma pós-graduação. Onde, em 2010, não muito linear, um grupo da UBAN, todos vocês sabem, União Brasileira das Associações de Musicoterapia, criaram um grupo para implementar a musicoterapia dentro do SUAS. Até então, a gente não tinha visibilidade nenhuma. E a partir disso, São Paulo, aqui na luta, participando, eu comecei a participar desse negócio. Quando eu me vi, já estava dentro do SUAS, participando, fazendo mobilização. Carol, posso ir lá na Semana da Musicoterapia, vem cá, vem falar com os alunos, vem trocar ideia. Conheci o Dani, conheci o pessoal da PEMESP, e assim nós começamos a falar sobre esse assunto. Quando eu me vi, já estava mais de 4 anos dentro da comissão do SUAS, viajando para poder trocar essas ideias com a galera. E vejo que nessa última década, se eu pudesse dizer alguma coisa nesse sentido, de 2010 a 2020, a gente teve um avanço, gente, gigantesco na musicoterapia no Brasil. E aí a gente pode falar da questão da política pública, que é o SUAS, né, que é essa inserção do musicoterapeuta. Se vocês não sabem, vou deixar a dica aí, ó. Resolução 17 de 2011, vale a pena pegar, que é quando nós somos reconhecidos dentro desse sistema. E aí também temos o SUS, que somos reconhecidos também. Pô, mas a musicoterapia não começou na década de 70? Sim, sim, gente. Mas ser reconhecido por uma política pública leva tempo. Então, muitas pessoas foram fazendo esse trabalho. E eu cheguei, também fui tentando ajudar. Hoje, o que eu faço? Atuo numa clínica e atuo naquilo que eu comecei lá atrás, que é o quê? Área social. Estou aqui, mordido pela área social. Estava até aqui brincando com o Dani. Para chegar hoje aqui foi um desafio. Não sei se vocês conhecem a cidade, mas eu estava hoje lá no extremo da cidade, que é a região de Parelheiros, Marcilac. Trabalho hoje na gestão de projetos e vejo o quanto é importante nós incidirmos em política pública.
Isso é primordial. O debate que está aí e que a gente não pode negar é o debate, inclusive, da regulamentação. Regulamentação sem debate político, gente, fecha a porta e vamos embora. Ou seja, não quero saber de política, mas não é política partidária, é política pública, né? Eu olho para mim hoje, atuando numa clínica, eu trabalho numa clínica que é um privilégio, que muitas vezes não conseguem acessar. Tá certo que hoje não é aula de política, nada disso, esse é o objetivo, mas o quanto isso é importante para nós. E ver o quanto a faculdade, e ver o quanto os alunos têm discutido sobre esses assuntos é super importante. Super importante. Se eu pudesse olhar para trás e falasse, poxa, o que valeu a pena? E o que tem valido a pena? É como o Dani fala, ele é um entusiasta, eu também sou. É a cada dia falando dessa musicoterapia, que é importante para todos. Porque nós estamos aqui numa faculdade. É todo mundo que acessa a faculdade? Não. Todo mundo que está na fila de espera da clínica consegue acessar? E essa musicoterapia para todos, quando é que chega? Chega a partir do momento que a gente levanta da cadeira, começa a participar desses processos, inclusive, que são debates políticos. Os debates políticos, eles não acontecem porque as pessoas olham para nós e falam, poxa, isso é bacana, hein, mano? Galera da musicoterapia é gente boa. Não. É quando a gente senta, inclusive, com os diferentes para trocar essas ideias. É quando a gente, inclusive... Mas o que é musicoterapia mesmo? Fala aí. A gente não vai falar nada. A gente vai fazer uma vivência. Ah, eles vão fazer uma apresentação musical, não tem problema nenhum. E depois dessa vivência que a gente faz, as pessoas se sensibilizam. Poxa, cara. E eu lá, passando moção, que é para todo mundo assinar, a gente me ajuda aí, vamos colocar musicoterapia no SUAS. Ah, é um menino que estava aqui com a gente, que fez a vivência, ou seja, traz uma memória, né? E a gente já sabe, eu não vou falar da questão da música no nosso cérebro. Mas assim, o quanto é importante, estou até emocionado, o quanto é importante a nossa luta política. O quanto é importante a nossa luta política. Eu fico muito feliz de ver o quanto a nossa musicoterapia tem crescido, né? O quanto, inclusive, tem pessoas nesse exato momento mobilizando, inclusive, deputados, enfim, tantas outras pessoas para que um projeto de regulamentação chegue para todos os musicoterapeutas do Brasil. Isso, cara, isso é um momento histórico. E que bom que nós estamos nesse momento histórico, né? Sei lá, se daqui mais algum tempo, sei lá, uns 6 meses, um ano, não sei quanto tempo vai demorar para isso, mas se regulamenta, nós estamos aqui. Aí a gente vai poder dizer para quem vem depois, ó, eu lembro quando foi regulamentado, eu votei lá no projeto, né, eu vi o pessoal mobilizando. Então, gente, isso é super importante. Falar disso é falar que a musicoterapia é feita por todos nós, né? Há 3 anos atrás, nem imaginava falar de através. Nem imaginava que a gente ia trocar essa ideia hoje com os alunos daqui 3 anos. Daqui 3 anos, como você quer estar? Não sei, cara. Só sei que a gente começou. Só sei que a gente começou, inclusive, isso é emblemático, né? Começamos por um episódio muito focado em política pública, né? Não à toa eu estou falando de política pública, né? Exatamente. E olha aonde eu estou falando hoje, então nada é por acaso. Então, dessas importâncias, desses reconhecimentos, que até 10 anos da outra década passada, a gente não ficava falando de política pública. E o quanto esse assunto ele é importante. Não tem como falar de musicoterapia sem falar de política pública, do meu ponto de vista. Posso estar equivocado. É legal, eu acho muito legal a gente até aproveitar o gancho do Gil aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de admirar, né, de contemplar mesmo, que é essa amplitude da musicoterapia. Né? Uma das coisas que a gente tem observado muito a partir do Através é justamente isso, a diversidade e a variabilidade de lugares, de espaços, de atuações que a musicoterapia pode oferecer. Né? Então, partindo da política pública, atuando no SUS, levando a musicoterapia para aquele adolescente que não tem diagnóstico nenhum, que está lá vivendo a sua vida na escola, mas que de repente essa vida na escola já traz ou a base, né, seja causa ou seja receptáculo de várias questões, vários traumas, várias incertezas, né, que esse adolescente ou essa adolescente precisa resolver. E aí a musicoterapia pode vir justamente com esse
como esse espaço, né, de cuidado, de acolhimento, de trabalho terapêutico. Isso não é exclusivo nosso, né? A gente sabe que não é exclusivo nosso, mas a gente utiliza de uma ferramenta que ela é muito potente, que é a música, que pode ser utilizada por diversas outras áreas também, em diversos outros contextos. Mas nós, por utilizarmos, por nos aprofundarmos no conhecimento dessa ferramenta e do ser humano, a gente vai ter um olhar muito mais preciso. A gente vai ter uma utilização muito mais precisa disso, né? E quando eu falo que eu gosto muito de contemplar, é justamente nessa amplitude, de pegar esse adolescente no seu contexto escolar, de conseguir encontrar profissionais semelhantes que vão atuar, por exemplo, na reabilitação de um adolescente que sofreu um acidente, de uma criança que nasceu com algum tipo de deficiência, né? Ou de algum idoso por suas questões próprias da idade ou por alguma outra questão de saúde. Pegar esse mesmo contexto e levar para mulheres gestantes, mulheres puérperas, né? E ter este cuidado, auxiliar essa mulher a entender essa maternidade, a entender o que é esse processo que ela está vivendo, e que é um processo. Né? Eu lembro muito de um episódio que a gente fez, e assim, a gente já vai abrir para a gente começar a trocar mais ideias, né? Mas aproveitando um pouquinho da apresentação, eu lembro muito de um episódio que a gente fez com a Michele... Vou fazer uma pequena pausa aqui para fazer uma correção. Nesse momento da conversa, minha cabeça deu uma desanuviada, né? Eu acabei me esquecendo do nome da profissional que eu estava querendo falar, que é a Michele Barros, né? Parceira nossa, já esteve conosco em pelo menos 2 episódios, conversei com ela pela UBAN, né? Então, uma pessoa muito querida, mas que, infelizmente, no momento e no calor da conversa ali, o nome me fugiu da mente. Então, Michele, me desculpe, e fica aqui, né, a menção e o agradecimento, né, a todas as reflexões e contribuição que você trouxe para a gente. Mas foi uma conversa que me tocou bastante. Eu consegui conversar com ela em assuntos muito próximos em 2 canais distintos. Né? Uma coisa que eu não comentei, mas eu também, né, junto com a Vivi, a gente trabalha lá na UBAN, na TV UBAN. Ela faz as entrevistas, né? Eu faço a musicoterapia, o programa Musicoterapia em Pauta. E aí, tanto no Através quanto no Musicoterapia em Pauta, a gente pôde conversar um pouco sobre essa questão da maternidade. E a Michele, ela trouxe 2 respostas diferentes para o mesmo pensamento, que é, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, num primeiro momento ela disse que não, né? Que não é instantâneo dessa forma. Num segundo momento, ela disse que sim, pensando justamente nesse contexto de processo. Não é que nasce uma mãe pronta, já sabendo de como é ser mãe. Mas essa mãe nasce junto com essa criança e vão aprendendo a viver junto. Enquanto musicoterapeutas, eu acredito que o nosso processo é muito semelhante. Aqui na faculdade, e aí trazendo de memórias minhas também, a gente recebe a nossa base. O que a gente precisa saber minimamente para ser um musicoterapeuta? Mas é base. É o produto bruto que a gente tem. A partir desse produto bruto, a gente vai começar a testar. Inicialmente com estágio aqui, recebendo, né, os pacientes da clínica, ampliando isso para um estágio externo ou já iniciando no mercado de trabalho. E a partir dessas vivências, esse produto bruto ele vai começando a ser lapidado. Você vai entendendo um pouco melhor onde você se identifica e se encaixa mais, o que te chama mais atenção enquanto área de conhecimento. Né, de repente começar a trabalhar com idoso, mas na verdade eu gosto mais de lidar com reabilitação de adultos, de adolescentes, né, adultos jovens, adolescentes. Então idoso não é bem minha praia. E aí eu vou começar a me movimentar para isso, eu vou aprendendo como se faz, como se atua, como que para onde essa área vai nos direcionar, né? E foi outra coisa também que a gente acabou descobrindo muito com o Através. Como que é essa produção de conteúdo? Como que é conversar, assim, como que é conversar entre musicoterapeutas? Ok, desde a época da faculdade a gente já sabe.
como que é conversar com profissionais de outras áreas que estão no mesmo contexto que a gente, beleza, né? Especialmente o Gil, trabalhando ali no SUAS, tinha contato com diversos outros profissionais, assistentes sociais, psicólogos, né? Todos atuantes ali do SUAS, e estavam todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. Então a linguagem era a mesma. Mas como que é quando a gente conversa com pessoas que fazem ou sabem de coisas que a gente não sabe, mas que a gente acha importante que outras pessoas saibam? Né? Daí entrou o desafio da Travessa. Como que é pegar um musicoterapeuta que atua numa ILPI, ou um musicoterapeuta que vai atuar em projetos sociais específicos, colocar essa pessoa para conversar com um psicólogo, conversar com uma enfermeira, conversar com profissionais de áreas distintas, sem que essas pessoas se conheçam, sem, às vezes, até que esse outro profissional saiba o que é musicoterapia. Como é que a gente vai conectar tudo isso? Daí, uma das principais bases que a gente tem no Através, que é o oposto do que a gente está fazendo aqui agora, é abrir o espaço para as pessoas falarem. A gente tem um texto de introdução, a gente vai introduzir a temática que a gente vai discutir e vamos lançar algumas perguntas, deixando sempre a casa aberta para que outras perguntas possam ser feitas. A gente não se amarra num roteiro. Essa daqui é o nosso mapa, é a nossa bússola. São as perguntas que a gente vai usar inicialmente. Durante a conversa, pode ser que surjam outras perguntas. Pode ser que eu faça uma pergunta e de 5 perguntas que prevíamos ser feitas, da primeira que eu fiz, 3 sejam respondidas. O que a gente faz? Encurta o episódio, alonga, como é que a gente se organiza? Né? Cada episódio é um episódio. Às vezes a gente precisa alongar um pouco, puxar mais de quem está ali conversando com a gente. Às vezes a gente precisa dar uma freada. Então, gente, voltando aqui, né, já preparando para o nosso final, porque senão seriam podcasts ali facilmente de 3, 4 horas. Né? Só que nem todo mundo tem essa disponibilidade e paciência. Né? A gente ainda arrisca bastante fazendo podcast ali de 1h20, 1h30, às vezes quase 2. Quando vai chegando em 2, a gente tende a dividir, faz um episódio duplo. Né? Principalmente de acordo com a temática e com o desenvolvimento da conversa. Mas são algumas estratégias, né, que a gente vai utilizando, tendo como referência o podcast, e como a gente discute bastante nos drops, são coisas que a gente vê, que a gente traz para o podcast da nossa vida pessoal e profissional, mas que também a gente leva para a vida pessoal e profissional o que a gente vai aprendendo no podcast. Uma conversa que a gente teve com uma pessoa aqui vai ampliar o nosso olhar na hora de atender. Assim como pegar um texto para ler, para estudar sobre um determinado diagnóstico, né, ou sobre um determinado quadro, ou mesmo, pensando mais fora da caixa, assim, quando de repente eu estou em casa vendo um filme, né, não sei, quem aqui já está estagiando? Já chegaram a ter alguma experiência de assim, não sei há quanto tempo vocês estão estagiando, mas acaba ocorrendo com uma certa fluidez, não vou nem dizer facilidade, mas uma certa fluidez. De repente eu estou em casa vendo um filme sobre elfos. Naquele filme acontece alguma coisa que me dá uma ideia muito boa sobre como entender ou o que fazer com o meu paciente. E aí eu chego na sessão e faço. E dá muito certo. Né? Então, quando a gente fala da questão do entusiasmo, de ser entusiasta, de ser militante da musicoterapia, não é só uma questão para fora. Não é só o que eu levo para os outros, né? Mas é também como que eu tenho vivenciado isso. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar pensando em musicoterapia 24 horas do nosso dia, né? Mas estar aberto a essas experiências, a esses atravessamentos que a gente vai tendo, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Obrigado por estar com a gente nesses 3 anos, ou obrigado por estar chegando agora, obrigado por estar há pouco tempo, obrigado por estar conosco. Né? Achamos muito interessante realizar essa troca, compartilhar com vocês essa troca de ideias, né? Nesse episódio mais curtinho, que teve, né,
traz aí essa introdução de como foi a nossa celebração de 3 anos, a nossa conversa ali ao vivo presencialmente com o pessoal da FMU. Foi uma experiência muito interessante e que ainda estamos bastante emocionados, né? Bastante empolgados sobre como essa troca aconteceu. Quero lembrar mais uma vez, né? Você que está nos acompanhando, principalmente pelo Spotify, não deixe de deixar pra gente a sua opinião, o que você achou desse episódio, o que você tem achado do Através, classifica ali, né, com a quantidade de estrelas que vocês acham que a gente merece e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela atenção, pela parceria até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Através, o podcast.